Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Glória a Deus. Qual foi o hino que o irmão chamou por aqui? 190. 190. Glória a Jesus. Glória a Deus. Chamemos outro hino. Chamou aqui primeiro. 280. 280. Aleluia. Santo é o Senhor.
Glória a Jesus. Aleluia. Nós iremos agora, irmãos, todos unidos nesta comunhão, elevar a Deus a nossa oração e nela fazemos menção dos pedidos que chegaram por enfermos. Muitos irmãos pedem, que têm causas difíceis também, atribulados também muitos, em viagem 4 irmãos pedem, acidentados tem 3 que estão pedindo, familiares de nossos irmãos também um número muito grande, testemunhados também um número grande. E também pessoas, familiares de nossos irmãos que estão padecendo a dor do luto. São vários que o Senhor tem recolhido e a família sofrendo, irmão. Sempre é bom que oremos para que o Senhor conforte estes corações que estão sofrendo esta grande dor. Há também pedidos que chegaram aqui. Primeiro eu vou falar para os irmãos um pedido em favor de um casal de nossos irmãos que eles vieram ali de Porto Velho, estão congregados conosco, mas o irmão está com muitas enfermidades. Eu prometi de pedir oração por eles. São nossos irmãos que estão aqui para tratamento, de Porto Velho. A irmã Meire Ramos Xavier, internada, e a família pede oração. A irmã Regina de Tatuí é enferma. A irmã Margarete da Penha pede oração pela sua mãe, irmã Geralda de Oliveira. A família da irmã Lívia Sabino, de Vargem Grande do Sul, Mato Grosso, pede, não sei se é Vargem Grande do Sul, é Vargem Grande, do Mato Grosso, pede oração por grande tribulação. O irmão João Carlos de Pinheiros pede oração por sua irmã Eulália Oliveira, enferma. O irmão Décio Teixeira, cooperador de Pitangueiras, está entubado por Covid e a família pede oração. A irmã Alessandra da Vila Fátima, em Suzano, também pede por seu pai, irmão João José Torres, ou José João Torres, que se encontra muito enfermo. A irmã Laís de Guarulhos vai passar por cirurgia amanhã, pede oração. A irmã Marlene de Pirassununga, São Paulo, também pede pelo seu pai, irmão Jair Cunha, está na UTI entubado por Covid. A família da menina Esther de Mateus Leme, de Minas Gerais, depois de 33 dias internada, teve alta e a família agradece a Deus e também pelas orações. O irmão Geraldo Brito, de Montes Claros, Minas Gerais, passou por cirurgia, também está reagindo muito bem. Louvado seja Deus. São esses os pedidos que chegaram aqui, irmãos, nesta manhã. Mas nós sabemos que não são só estes. Muita gente enferma, como agora nesta nova onda desta doença, tem muita gente que nem pede, mas já sabe que são considerados também participantes das orações dos pequeninos do Senhor. O Senhor dará oração nesta manhã, quando então serão apresentadas estas necessidades e as demais que o Espírito de Deus der àquele que o Senhor dará a graça de orar. E nós, irmãos, aproveitemos estes minutos que vamos nos achegar a Deus através da comunhão, e as nossas necessidades conhecidas por Deus, certamente Ele se apiedará de todos nós, principalmente da nossa comunhão com Ele, que não deve faltar. A beleza, irmãos, dos santos cultos está na manifestação da glória de Deus pela comunhão do povo. De Deus, ou melhor, a Deus pertence a manifestação da sua glória e o seu poder, e a nós pertence a necessidade de buscar o Senhor. Também pela revelação da bendita palavra, vamos clamar. Unidos, oremos a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nosso eterno Deus,
e Pai, Criador dos céus e da terra, e Criador nosso também, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que novamente estamos aos Teus pés neste dia, para Te agradecer a grande obra de salvação, a misericórdia que tiveste com cada um de nós, o Senhor, nos fazendo um dia descer as águas do santo batismo, e ali foram perdoados todos os nossos pecados. Glória a Deus. E nascemos de novo em Cristo Jesus, o Teu Filho, para poder viver uma nova vida debaixo desta graça maravilhosa. Sim, Senhor. Graças Te damos, Senhor, porque esta nova vida tem caminhado junto conosco, e aqui estamos para Te oferecer um culto de louvor e de agradecimentos, porque o Senhor tem sido conosco, e se chegamos até o dia de hoje, é porque Tu está do nosso lado, Senhor. Aleluia. Graças Te damos pelas forças, por tudo que o Senhor tem feito em nosso benefício espiritual, pois somos pequenos, Glória a Deus. fracos e falhos diante da Tua presença, mas a Tua misericórdia tem nos cercado, Senhor. Graças Te damos por poder nesta manhã oferecer a Ti o nosso louvor. Continue nos perdoando as nossas falhas, os nossos erros. Aceita-nos diante de Ti nesta manhã, pois somos dependentes de Ti. Abre, pois, neste momento os céus, as Tuas moradas, e manda para nós, como cantamos o hino, a armadura de Deus. Glória ao Teu nome. O Teu servo recomendou bastante a comunhão. Une-nos agora numa santa e perfeita comunhão contigo. Senhor, desliga-nos um pouquinho da terra. É tão pouco tempo que estaremos aqui, mas nestes minutos que nos resta, faz alguma obra espiritual dentro de cada um de nós. Restaura a nossa vida, aumenta a nossa fé, acrescenta em nós os Teus dons, e aqueles que ainda porventura não receberam algum dom, nesta manhã, se Te apraz, manda do céu os Teus dons para a Tua igreja, não só a nós aqui reunidos presencialmente, mas aonde estiver neste momento um dos Teus filhos ou das Tuas filhas, quer nas casas, quer nos trabalhos, ou em algum ponto em que, Senhor, estão em comunhão contigo, nada impede de que a Tua presença o visite agora e se manifeste dentro do coração da alma que está necessitada de Te sentir. Manda um reforço do céu, pois os dias se apertaram, Senhor, a terra está gemendo diante da Tua presença, a Tua palavra está se cumprindo, os dias chegaram, o princípios das dores, mas nós Te pedimos, ajuda-nos não negar o Teu nome, fortifica a Tua igreja, Senhor, une o Teu povo na fé e na comunhão, une-nos todos no mesmo amor, na caridade fraternal, guarda dentro de nós os princípios desta doutrina maravilhosa, sustenta-nos de pé, glória ao Teu nome, como sustentaste Davi diante do gigante Golias, não precisou muita coisa, foi a força do Teu braço na sua mão, com uma única pedrinha, e aquele gigante caiu. Revista-nos agora daquela força sobrenatural, em que possamos ver o nosso inimigo, Senhor, derrotado, a nossa própria carne, aquilo que tanto luta conosco.
conosco, Senhor. Glória a Deus. Pai eterno, nós precisamos mais uma vez de que Tu manifeste em nós a Tua presença. Então nos dê a graça de que este santo culto seja mais um degrau para subirmos na comunhão e na espiritualidade, no conhecimento, no discernimento, Senhor, naquilo que a nossa alma precisa receber. Olha por todos que aqui estão e por todos no mundo, na face desta terra. Abençoe o Teu servo na presidência do santo culto e abençoe todos aqueles que estão colaborando para o bom andamento e a comunhão deste santo culto. Os nossos caros irmãos músicos e organistas, os irmãos intérpretes da Libras, os que estão às portas deste salão, os que estão envolvidos em algum assunto da Tua obra, visita-os agora com consolação divina e abençoe toda esta querida irmandade. Abençoe, Senhor, os que estão visitando a Tua obra, os que estão se dando a conhecer nela. Apresenta-te a eles como um dia apresentaste a nós e converteste o nosso coração. Converta nesta manhã o coração daqueles que estão conosco. Pai eterno, te rogamos por estes muitos pedidos de oração, inumeráveis, tanto assinalados na papeleta, como também alguns nomes que aqui foram citados, e alguns dos quais já mandam um aviso, agradecendo pelas Tuas providências divinas. Ó Senhor, nós entregamos todos estes pedidos nas Tuas mãos, em particular este caro irmão que veio de Porto Velho, que está aqui entre nós nesta manhã, em busca da solução para a sua saúde. Se Tu queres, Tu podes neste momento visitar o corpo físico deste Teu servo e fazer uma obra, e ele voltar para a sua cidade te glorificando, Senhor. E outros tantos que neste momento estão esperando ser apresentados seus pedidos. Portanto, todos os pedidos de oração, além também das famílias enlutadas, ali do nosso caro irmão ancião Carlos Roberto da Silva do Jardim Danfer, que neste momento está sendo também celebrado o serviço divino do seu funeral. Consola a irmandade do Jardim Danfer, como também toda a sua família. Pai eterno, nos abençoe todo o decorrer deste santo culto. Dá-nos uma perene comunhão contigo. Não queremos perder uma migalha, não queremos perder nada. Ajusta-nos agora numa comunhão divina. Glória ao Teu nome, e revela do céu o conselho da Tua palavra. Abre os Teus oráculos eternos. Fale com o Teu povo, mande a Tua voz entre nós penetrante, de forma que possamos sair daqui renovados. Assim te rogamos por toda a Tua obra, por toda a necessidade dela, por todo o Teu ministério constituído, por todos os serviços divinos que estão sendo realizados e serão realizados neste dia. Abençoe, Senhor, premia-nos sempre com a Tua presença e a Tua companhia. Te rogamos tudo, te agradecendo também, em nome do Senhor Jesus, o Filho do Teu amor, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, santo Tu és, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado.
Tem algum anúncio, irmão, para fazer? Não. Queridos irmãos, já pela manhã me veio avante alguma coisa e eu pensei comigo, se houvesse oportunidade, então, e o Senhor me dando forças, eu falaria. Trata-se do seguinte, irmãos, podemos dizer, de um resgate daquilo que o Senhor já havia nos dado há muitos anos passados, mas que com o decorrer do tempo, por algumas razões, acabamos, de certa forma, deixando. Mas houve uma consideração já do ministério, alguns meses passados, sobre a necessidade de que isso se volte novamente. Mas para que isto volte, é necessário que a Irmandade também tenha conhecimento da origem. Trata-se, irmãos, de um informativo, de um quadro que se informa a constituição da Igreja de Deus. Nos meados dos anos 60, ou talvez até mais no começo da década de 60, o Senhor deu ao nosso caro e saudoso irmão Luiz Franciscon uma revelação pelo Espírito Santo. Isso nas preocupações que ele tinha com a obra de Deus no mundo e também de esclarecer ao povo e ao ministério a consistência desta organização ou da constituição da Igreja de Deus. E o Senhor lhe deu uma revelação que ele escreveu. Isso aí, no decorrer dos dias, então, foi passado a algumas igrejas e também chegaram a nós aqui no Brasil. E foi feito um quadro, e este quadro era colocado, afixado nas entradas da casa de oração, não dentro do salão, mas no átrio, que o título era e é a Constituição da Igreja de Deus. No decorrer dos anos passados, vários anos, por alguma razão isso aí foi deixando e ficou afastado. Não se colocou mais na igreja, ou melhor, nas casas de oração, não na igreja. Isto porque a igreja não é a casa de oração. A casa de oração é este prédio que nós estamos aqui. A igreja reunida aqui é o povo, somos nós. Nós somos a igreja de Deus, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então, ele, nesta revelação, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu, e foi feito, como disse, este quadro, que foram colocados nos átrios das casas de oração, mas que agora, novamente, considerado, houve por bem que se produza outra vez estes quadros e sejam afixados, então, na entrada das casas de oração. E me veio avante, então, de lê-lo e comentar com os irmãos. O que Deus lhe deu de escrever foi assim, com respeito à constituição da igreja, ou seja, os fundamentos da igreja de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros. Esta é a Constituição. Agora vem aqui uma recomendação. Quando esses três não governam, ou seja, não é a cabeça, que é Jesus, não é o Espírito Santo, e a caridade de Deus não a organiza, então, quando isto não ocorre, quando esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Volta então, irmãos, graças a Deus, esta recomendação que é a forma como a igreja é constituída. Os irmãos, vejam que interessante que cantamos o hino que fala de Deus armadura, não é? Agora há pouco. Na oração também, o Senhor deu ao seu servo de pedir
as armaduras de Deus, que são os armamentos necessários para combatermos qualquer oposição contrária à sã doutrina, a esta bendita graça, que é por ela que nós vamos chegar aos céus. Fora dela, da graça do Senhor Jesus, não será possível. Nosso dever é orar, batalhar pela fé, para que essa cabeça que é Jesus governe a igreja, governe o povo. Mas a luta que nós temos é para que um outro governo nos governe. Isso é perigoso. E nós estamos vivendo nestes dias sob uma influência muito forte de um outro governo, que é manifesto por todas as novidades que vêm no mundo, pela facilidade de informação e pela velocidade também que tem. De modo que ninguém pode considerar-se livre destas turbulências que existem, que deturpam a doutrina santa, como o Senhor deu já, de nosso Senhor Jesus Cristo, e façam-nos desviar do caminho da verdade, que é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ora, irmãos, já nos dias do apóstolo Paulo, eu vou até, para comentar com os irmãos, vou falar bem fundamentado no que aqui está escrito. Os irmãos não precisam nem abrir a escritura, porque eu vou ler um pequeno trecho, os irmãos poderão perceber. Nas primeiras cartas que Paulo escreveu a Timóteo, e ele percebia que os dias da sua vida também estavam terminando, então ele teve o cuidado de dar todas as recomendações para o cuidado que esta obra não sofresse nenhuma influência de coisas estranhas que já existiam naquele tempo. Então ele recomendou a Timóteo assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, já havia naquele tempo, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. E dizia então, encerrando: a graça seja contigo. Então, os irmãos, vejam que já havia nos dias de Paulo e Timóteo esse risco de influências de ciências humanas que colocavam então para enriquecer a graça, que não precisava, porque ela já é a fonte de toda a riqueza vinda de Deus. E hoje isto está acontecendo no mundo, e nós precisamos, irmãos, como foi dado no hino que cantamos e a oração que foi pedida, buscar a Deus que nos arme deste conhecimento, para que o domínio humano e da ciência falsa não venha a nos forçar a desviar dos princípios nossos. Por isso diz aqui, olha, quando esses três não governam, é o adversário que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Nosso dever, irmãos, orar sem cessar, guardar-nos de toda a contaminação que existe deste mundo, porque de outra maneira poderá haver um desvio de nossa conduta espiritual e não sermos mais governados pelo Espírito de Deus, e a nossa organização, isso é importante considerar, não seja mais a caridade de Deus, mas seja a força humana. Irmãos, Deus nos guarde isso. Se a nossa organização, que é a obra de Deus,
A igreja de Jesus Cristo, ela é organizada. Uma coisa organizada segue sempre em ordem. O que nós temos lutado por isso até hoje. Que isto não seja de maneira nenhuma perturbada por força ou caráter do domínio temporal e humano. Deus nos guarde. E para isso, oremos a Deus. Irmãos, não enjoem de ouvir este conselho, porque isto aqui é fundamento para todos nós. É claro que nós não podemos fazer nada, a não ser falar com o dono. O dono é Deus, a cabeça é Jesus Cristo. Percebendo que a influência, a força e a domínio humano, vamos correr aos pés do Senhor, para que o nosso adversário não entre e assuma o domínio desta obra. Entenderam, irmãos? É claro que não é gostoso ouvir essas coisas, mas é necessário. Ela chegou até hoje porque o Espírito Santo, pela caridade de Deus, tem governado. Agora, daqui para frente, pelas dificuldades que estamos vendo, as lutas e as pressões que existem do pecado e de todo o mal, não venhamos a sermos nós dominados pela força ou pelo poder temporal, mas que o Espírito de Deus nos governe. Por isso, a Irmandade entenda isto, e que isto não seja enfadonho para ouvir, que precisamos de comunhão na igreja. Olhem para estas lâmpadas, dá uma olhadinha para cima. Estão acesas porque comumente em comunhão estão ligadas em fase e energia. Se for desligada, a energia elas se apagam. Nós devemos estar pela comunhão, que é a nossa ligação com Deus, pelo Espírito Santo, constantemente ligados e acesos, para que as trevas não dominem esta gloriosa obra. É o que me veio avante de dizer a todos os irmãos, seja onde for, que alguém ouvir isso, cuidemos para que as trevas não devorem a força da luz que é Cristo em nós. Deus seja louvado. Amém. Agora, irmãos, vamos aguardar em comunhão a revelação da bendita palavra de Deus. Há vários servos aqui. Quem sentiu a revelação, venha servir a Deus. Deus seja louvado.